número 126. Salmo de número 126. É um salmo bem curto, apenas 6 versículos. É o texto que eu gostaria de compartilhar com os amados nessa noite. E, portanto, eu convido você a fazer a leitura desse salmo junto comigo. Salmo 126, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim: quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho, nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram: o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Restaura, Senhor, nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Amém? Sua versão, eu creio, um pouco diferente da minha, mas eu gostaria de convidar você a orarmos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra lida. Rogamos que essa palavra ministrada aos nossos corações revele um pouco mais do teu desejo e propósito para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique à vontade para se assentar. Salmo 126, um salmo que é considerado de autoria anônima, que é considerado um cântico de romagem. Aqueles cânticos, aqueles salmos que eram entoados, que eram apresentados em louvor ao Senhor, enquanto o povo peregrinava em direção à terra de Jerusalém. Em algumas ocasiões de festa, em algumas ocasiões especiais que o povo de Israel celebrava, as muitas manifestações do Senhor, as grandes provisões e as grandes manifestações de libertação que o povo de Deus experimentou da parte do Senhor ao longo da sua história, entre alguns outros cânticos e salmos, eram entoados no longo do caminho. Você já deve ter feito uma viagem distante e, junto à família, você, para passar o tempo, por vezes, cantou, né? Quem aqui já fez isso? Eu acho que a maioria, né? Antigamente era aquela 560 quilômetros, para um pouquinho, descansa um pouquinho, 559 quilômetros. Né? E aí vai. Né? Por quê? Para que o tempo, às vezes, passasse mais rápido. E talvez hoje, se fôssemos entoar uma canção ao longo da trajetória, ao longo dos dias, talvez a ideia e o propósito viesse a ser diferente, porque o tempo cada vez mais corre aceleradamente e ele escapa por entre os nossos dedos em muitas ocasiões. Mas esse salmo, assim como outros, como eu já disse, é um salmo que conta a forma especial como Deus traz os exilados, aqueles que estavam cativos na Babilônia e durante cerca de 70 anos experimentaram dias difíceis, viveram uma realidade dolorosa. Imagine você perder a sua casa, a sua família, seu lar, o templo que você podia toda ocasião estar ali junto à igreja, junto ao seu povo, adorando e celebrando a provisão do Senhor. Essa referência de adoração, de culto, perde também essa possibilidade, e tudo aquilo que havia sido construído, experimentado, vivenciado ao longo dos séculos, o povo de Israel perde. E nesse tempo, esse salmo retrata a história de quando Deus traz de volta os exilados e restaura a sorte da nação de Israel. Mas é uma realidade também que o povo, apesar de ter experimentado essa restauração outrora, devido à própria ação do povo, devido ao fato do povo se distanciar do Senhor e, por isso, viver dias dolorosos e difíceis, e Deus ainda assim,
por sua graça, favor e misericórdia, restaura a sorte do povo e da nação de Israel. Esse povo agora olha para trás e apresenta esse salmo por mais uma vez experimentar dias difíceis, dolorosos. Mas o convite que é apresentado pelo salmista, esse que não conhecemos exatamente quem foi o autor desse salmo, esse convite é que nós olhemos para trás e possamos ser capazes de nos alegrar pela provisão e restauração proporcionada pelo Senhor. Desfrutar da provisão e da restauração concedida por Deus. Sabe, existem coisas especiais que a gente, quando vivencia, a gente quer que, de alguma maneira, o tempo pare. Não é verdade? Algumas ocasiões especiais aí, né, quem se casou recentemente, né, queria que a festa de casamento parasse, né? Eu queria que parasse e acabasse, porque eu não aguentava mais. Né? Um calor, né? Já casamos, vamos, né? Estou precisando jantar. Sim? Mas existem ocasiões especiais, aquele primeiro momento, aquele primeiro encontro, aquele dia, o primeiro dia, nova oportunidade de trabalho com o qual você sonhou e planejou, aqueles desafios que você ao longo do tempo vivenciou e que agora você tem a oportunidade de desfrutar da vitória e do cuidado, da provisão, daquilo que o Senhor realizou sobre sua vida. Parece que a gente está meio que em êxtase, como o salmista diz, ficamos como quem sonha, porque olhar e ver que a ação do Senhor é aquilo que de fato nos proporcionou, é essa ação do Deus Todo-Poderoso que nos deu esse privilégio, é trazer a memória e nos alegrar por essa manifestação do cuidado de Deus. Sabe, coisas que nós gostamos e precisamos aprender a desfrutar, coisas especiais, elas precisam ser apreciadas. Como um bom prato que você gosta muito e tem afinidade com aquele prato especial, você desfruta, amém? Ou come igual um desesperado? Geralmente é o contrário, né? Gente, nossa, eu gosto tanto. Mas apreciar, aprendermos a desfrutar de fato da restauração e da provisão do Senhor é um desafio para o nosso tempo, porque é uma oportunidade de viver uma realidade proporcionada pelo Senhor que se passa numa esfera atemporal e que nos chama a atenção para olhar para trás e vermos, contemplarmos aquilo que o Senhor fez lá no passado. Esse salmo fala de coisas que o povo vivenciou, de restauração que foi proporcionada por Deus lá atrás. Era um convite a olhar para o passado, mas também era um desafio que era apresentado ao povo, quando você pode olhar comigo no versículo 4, aquele que guarda Israel, no versículo 4, no Salmo 126, ele vai dizer: restaura, Senhor, nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. É olhar para o presente, ao mesmo tempo que nós contemplamos o passado e desfrutamos com alegria daquilo que o Senhor fez, olhar para o presente e ver que a situação, por vezes, não é a mesma que lá atrás experimentamos. E quando nós fazemos isso, o desafio se torna ainda maior, porque olhamos para o passado e vemos aquilo que o Senhor fez, as coisas especiais que experimentamos, mas olhamos para o hoje, para o agora, para o presente, e nem sempre essa realidade tranquila, serena e alegre é a que vivenciamos atualmente. Mas uma das coisas que eu acho interessante é que esse salmo não apenas nos desafia e nos motiva a olhar para trás e olhar com alegria aquilo que Deus fez. Esse salmo não apenas nos chacoalha, vamos dizer assim, quando olhamos para o presente e nos deparamos com aquilo que ainda não vivenciamos e que esperamos
desfrutar da paz de Deus. Esse salmo também nos desafia a lançarmos o nosso olhar para o futuro, porque ele diz: os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria, choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Ele nos desafia a olhar para o futuro, a lançar os nossos olhos naquilo que de fato esperamos receber da parte de Deus. Não nos permitirmos sermos paralisados em função das lutas, pelejas e desafios que enfrentamos atualmente. A verdade é que a Bíblia já vai falar para nós que muitas são as aflições dos justos, mas, e glória a Deus que sempre tem um mais, o Senhor conhece cada uma delas. O Senhor está conosco. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos é aquele que batalha por nós. Olhar para o futuro com a expectativa positiva daquilo que Deus vai, e em nome de Jesus, há de realizar sobre nossas vidas. Mas saiba, querido, esse desafio, aprender a confiar e a desfrutar da restauração que Deus pode nos proporcionar, é de fato um desafio, porque por vezes nós somos levados a olhar para as maravilhas que Deus fez ontem, sem nos permitirmos sermos paralisados nesse lugar tão especial. Mas sermos de alguma forma inspirados e motivados a buscá-lo com mais fé e mais fervor no hoje. Sabe, talvez aquilo que de fato foi especial para nós lá no passado e experimentamos de forma muito graciosa da parte de Deus e marcou a nossa história, foi realmente um momento único, mas também com esse momento único, a paixão, o fervor, o contentamento, a alegria, o entusiasmo se foram. Talvez as realidades hoje não sejam tão intensas e a manifestação da graça e do poder do Senhor não seja tão especial para nós, porque o coração e a dedicação ainda não sejam tão especiais quanto no passado foram. As maravilhas que Deus fez ontem devem nos inspirar a buscá-lo com mais fervor e alegria hoje. Sabe, uma das coisas interessantes é que nós olhamos para os grandes homens de Deus, aqueles que nos inspiram e nos motivam, nós vamos ver um crescimento, uma manifestação da graça e do poder do Senhor sobre suas vidas de forma gradual e constante. Eles não param em função daquilo que experimentaram. Daniel, já avançado em idade, vai para onde? Para a cova, e fica maravilhado com o cuidado, com a provisão e com a graça que o Senhor manifesta sobre a vida dele lá na cova, já avançado em idade. Assim foram tantos homens. Abraão, ele recebe a promessa já avançado em idade, e ainda muitos anos se passaram até que ele viesse a desfrutar desta promessa. Mas entenda, aquilo que Deus fez ontem precisa nos inspirar hoje. O passado é um lugar que nos move e nos motiva a trazermos boas memórias, mas ele não pode ser um lugar para a gente habitar, e sim visitar. Gente que vive no passado, que habita no passado, que marca ou deixa a sua vida ser marcada por aquilo que viveu, deixa de desfrutar aquilo que o Senhor preparou hoje. Entenda, as maravilhas que Deus realizou precisam motivá-lo a viver hoje de forma ainda mais especial. A palavra de Deus afirma que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Hebreus capítulo 13, verso 8, se você puder, abra sua Bíblia, ela vai reforçar essa verdade. Deus não muda, e as maravilhas que Ele operou lá atrás, Ele pode também realizar e manifestar em nossos dias, sobre a sua vida hoje. Olha o que o texto diz, ele reforça essa verdade que acabamos de afirmar, quando ele diz algo muito especial a cada um de nós. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre.
Portanto, não se deixem atrair por ensinos novos e estranhos, mas lembrem-se, amados, lembrem-se daquilo que Deus já operou e ainda pode operar na sua vida hoje. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha, maravilhados. Eles desfrutaram daquilo. E hoje o salmista olhava para toda aquela história, toda aquela restauração, toda aquela manifestação grandiosa e graciosa da parte do Senhor sobre a vida do povo, e ele mais uma vez podia sonhar com a restauração que ele esperava receber da parte de Deus. Sabe, amados, às vezes, e não poucas vezes, nós precisamos clamar: Senhor, restaura a minha vida, restaura a minha sorte. E por vezes a realidade de restauração que precisamos experimentar da parte de Deus não se dá por conta do pecado ou distanciamento que vivenciamos em relação ao propósito de Deus. Não é porque estamos afundados, quem sabe, em problemas espirituais e problemas carnais. Mas a restauração se dá, a necessidade dela se torna uma realidade todas as vezes que a chama, de alguma forma, não queima mais. Todas as vezes que o fervor, que o calor, que o ardor pelo Senhor e pela sua palavra, ele deixa de ser tão intenso como outrora foi. O povo experimentava e buscava da parte do Senhor naquele momento, orava o salmista e clamava, lembrando-se daquilo que o Senhor proporcionou lá atrás, e esperava o salmista vivenciar em seus dias. Por quê? Porque eles haviam se distanciado de Deus. Mas quanta gente precisa de restauração acreditando estar muito perto, no entanto, tão frio e distante daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Sabe, eu louvo a Deus, porque o Senhor se revelou a Moisés numa chama que o quê? Não se consumia. Sabe por quê, amados? Porque ele queria mostrar para Moisés que o fogo que vem dele nunca precisa ser alimentado pela mão humana, mas ele perdura na vida daquele que nele crê. Esse fogo é aquele que quer nos aquecer a cada momento. Mas entenda, o versículo 4 mostra para nós algo muito interessante. Ele diz, mais uma vez: restaura, Senhor, nossa situação, como riachos revigoram o deserto. Sabe, amados, nós temos vivido em dias onde as pessoas estão cada vez mais secas, em todas as áreas. É muito comum você passar na rua e, quem sabe, por vezes, olhar para aquela pessoa que está do seu lado e dar bom dia. Quem tem esse hábito? Que bom, né? Quantas vezes você recebe com o mesmo entusiasmo, é retribuído com um bom dia? Dá vontade até de parar, né? Não para não, continua firme, em nome de Jesus. Porque as pessoas estão secas, por vezes vazias, sem entusiasmo, sem paixão. A motivação, por vezes, é satisfazer a carne, porque a sensação, a satisfação do carnal é a única coisa que, de fato, traz contentamento a muitos. Sabe, por vezes nós vemos pessoas perdidas longe do Senhor e ficamos admirados, mas sabe por que tem tanta gente perdida assim? Porque ainda tem muita gente que não experimentou da restauração do Senhor. Busca satisfazer de toda forma e de muitas e diversas maneiras a necessidade que há em seu coração por algo especial. E esse algo nós sabemos que é quem? Jesus Cristo. Mas uma das coisas que esse salmo mostra para nós, amados, é que quando o Senhor restaura a situação, até riachos podem brotar em terra seca. Sabe, esse salmo vai falar do deserto do Negueb. Algumas versões vão ser usados essa expressão
porque o Negueb é um deserto que ao longo do ano, 11 meses, de fato, ele experimenta de sequidão. Mas no período das chuvas, riachos correm entre aquele deserto. E vida volta a brotar, a ser gerada naquela realidade. Sabe por quê, amados? Porque uma visitação do Senhor, quando se torna realidade na vida daquele que seco está, rios de água viva poderão brotar do seu interior. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Antigas bênçãos não são suficientes para a vida hoje. Olhar para o passado e desfrutar com a alegria de momentos especiais, trazer à memória esses momentos especiais é algo muito bom, porque é olhar com gratidão aquilo que Deus fez, mas antigas bênçãos não são suficientes para a vida hoje. E glória a Deus, porque nós temos um Deus que é provedor, abençoador, Ele multiplica a bênção sobre a vida daquele que nele crê. Ele não retém. Às vezes a gente sim. Não é verdade? É igual quando a criança recebe um biscoito especial e o pai vira, me dá um. Já passaram por isso? Aí ela dá uma disfarçadinha, esconde assim, né? O Ravi é assim, né? Paga de doido. Hã? Falando com você, rapaz, me dá um. A gente retém. A gente, por vezes, não gosta de compartilhar. Não tem alegria em compartilhar, em dar àqueles que estão ao nosso redor da mesma bênção e da mesma alegria que desfrutamos. Por quê? Ficamos preocupados em, quando damos, perdermos. Ao compartilharmos, de alguma forma não termos mais a oportunidade de desfrutar daquilo. Mas não é à toa que a Bíblia já diz que maior alegria há em dar do que em receber. Amados, nós temos um Deus que nos derrama muitas e muitas e muitas bênçãos, inclusive até mesmo quando estamos secos. Vá comigo em Isaías, capítulo 64, se você puder. Isaías 64, versículo 1. Diz assim: Isaías 64, versículo 1. Quem dera abrisses os céus e descesses, os montes tremeriam em sua presença, assim como o fogo faz a lenha queimar e a água ferver, tua vinda faria as nações estremecerem, então seus inimigos entenderiam a razão da tua fama. Quem dera abrisse os céus. Sabe o que nos falta por vezes para sermos cheios dessa água da vida, para ter a nossa realidade por vezes de sequidão transformada e essa alegria e contentamento se tornar realidade nova sobre as nossas vidas? O que nos falta é essa disposição, ardor que o livro de Isaías nos mostra. Quem dera, havia um desejo do profeta, havia algo intenso em seu coração. E sabe, amados, o Senhor não rejeitará o coração daquele que quebrantado e contrito se apresenta a Ele. Agora, uma coisa é verdade que a Bíblia nos diz, que Deus rejeita o quê? Os soberbos. Amados, às vezes a restauração e a alegria e o contentamento ainda não se tornou uma realidade hoje, porque, quem sabe, ainda nos falte essa disposição para clamar, para buscar, reconhecendo o quanto nós somos dependentes do Senhor. Quem aqui é dependente de Deus? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele quer ouvir de nossa boca o quanto nós carecemos do seu poder, da sua graça, do seu favor.
Onde tem água, toda a terra é boa. Deus pode fazer os rios do Espírito brotarem no deserto da vida de muitos. Você já reparou? Já tem um outro salmo que diz o quê? Vocês lembram? Que rios de água viva, né, brotam e fluem no coração daquele que o Senhor crê. Um dos salmos mais especiais da palavra de Deus, o salmo que você e eu sabemos de qual, o Salmo 20, diz o quê? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz verdes pastos, guia-me mansamente às águas, refrigera a minha alma. Refrigério é proporcionado para aquele que habita nas águas tranquilas do Espírito Santo de Deus. Amém? Busque isso, clame por isso, assim como o profeta, anseie por essa realidade do céu sobre a sua vida. E por fim, entenda algo muito especial. Viver ou trazer à memória aquilo que o Senhor realizou no passado é muito importante, porque é um exercício de gratidão. Mas olhar para o presente precisa nos levar e nos mover a não estarmos de fato paralisados no passado, mas nos movermos em direção ao futuro, entendendo a necessidade de semear. Sabe, uma das coisas que a gente aprende com a terra é que ela, quando semeada, produz. Não é verdade? Se você cuidar da terra, ela vai produzir. Mas o que acontece com a produção? Basta cuidar uma vez, basta lançar a semente uma vez, arar a terra, preparar e pronto. Não precisa mais nada ser feito até os últimos dias da nossa vida e da nossa história. Ela continuará produzindo da mesma forma? Não. Precisa do quê? Continuar cuidando. Continuar semeando. Continuar plantando. Continuar zelando pela terra. Porque a semeadura nunca para. Tem gente que parou de semear num ambiente espiritual. Tem gente que parou de lançar as suas sementes e clamar a Deus para que Ele venha produzir. Sabe, às vezes a terra está seca sim, mas basta a oração dos seus servos, o Senhor manda chuva. Não foi assim na história de Elias? Insistentemente, dedicadamente, clamou e orou ao Senhor e Deus mandou o quê? Chuva. Literalmente, chuva. Sabe, é assim na vida de todo aquele que nele crê. Deus envia a chuva. Agora entenda, não podemos parar de semear. A semeadura, nesse salmo, ela é representada de forma muito especial nos versos 5 e 6. Olha o que o salmista diz. Os que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Semear não é fácil. Quem trabalhou na terra aí sabe, né? Tem todo um preparo. Tem que arar, em alguns casos, dependendo do tipo de semeadura. Tem que limpar a terra. Tem que usar de algumas estratégias, né? Algumas semeaduras, algumas plantas e algumas frutas que, quem sabe, serão semeadas, até observar detalhes em relação à lua, em relação ao clima, ao tempo, aquele que vai lançar semente precisa fazer. Sabe, amados, a semeadura por vezes é dolorosa, é difícil, é desafiadora. Eu me lembro que na infância, sempre nas férias escolares, eu ia para a casa de uns amigos na roça, amigos da família, e passava lá 1 mês, 2 meses com os amigos lá, e geralmente a gente fazia bastante bagunça, né? Lembro-me de muitas
travessuras e brincadeiras que a gente fazia no paiol. Quem aqui já foi em um paiol? Que benção. Pensei que era só eu. Paiol de milho. Mas eu me lembro também de algumas vezes, quando eles iam na lavoura de arroz. Alguém aqui já viu? Sabe, era lama até a altura do joelho, quando estava tranquilo. Por vezes era até mais. E eu estava na casa deles, tinha que ajudar, né? Sabe, não era fácil não, gente. Mosquito. São duas coisas que eu falo de vez em quando lá em casa, que vai ter lá no Lago de Fogo e Enxofre, né? Pernilongo, tormentando durante a eternidade, e alguns ritmos musicais que eu não vou citar aqui. Gente, não era fácil, mas sabe, eu tive a oportunidade de ver a alegria que era o momento da colheita. Encher os sacos com a colheita, o paiol, encher a casa de alegria pela colheita especial que foi alcançada. Amados, a semeadura pode, por vezes, ser com lágrimas, mas o Senhor nos dará a colheita em nome de Jesus. Não pare de semear, não pare de contar com aquilo que de especial o Senhor pode proporcionar à sua vida. A colheita sempre, se confiarmos no Senhor, será abundante, muito além daquilo que pedimos ou pensamos. A Bíblia fala que Deus é um Pai tão bondoso e especial que Ele faz muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Sabe, amados, eu sonho e oro para que o Senhor proporcione a você uma colheita maravilhosa em nome de Jesus. Mas não fique preso ao passado. Não fique preso ao passado. Não seja paralisado pelo presente desafiador e doloroso. Lembre-se, aqueles que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó e o Deus de cada um de nós está conosco. Em nome de Jesus. A verdade é que toda conquista precisa ser regada com lágrimas. Neste caso, o Salmo afirma que a colheita é certa, feliz e abundante. Haverão lágrimas, haverão dores, haverão lutas, haverão desafios, mas Deus está contigo. E Ele há de proporcionar a você uma colheita especial. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Eu quero orar com você nesse tempo. Você pode fechar os seus olhos e eu quero te convidar a olhar para o passado, em primeiro momento. Olhe para aquilo que você já viveu. Talvez o presente seja desafiador. Talvez a realidade atual seja marcada por muita coisa nova e inesperada. Muitos desafios que você sequer imaginava vivenciar. Muitas lutas, limitações, sofrimentos e provas. Talvez seja essa a realidade atual. Mas olhe para trás, de onde Deus o tirou. As muitas provisões, as muitas e muitas vezes em que Ele guardou você, em que Ele abençoou você. Amados, se eu fosse contar, enumerar as muitas provisões, as muitas manifestações, as ocasiões onde Deus guardou e poupou a minha vida, amados, seriam dias. Pensa numa criança com a saúde delicada, era eu. Na região lá eu conhecia todos os hospitais que eu tinha
direito. Deus me tirou de cada coisa, gente. Deus ainda é o mesmo sobre a sua vida. Ele ainda realiza grandes obras, Ele faz isso na minha vida, na vida de cada um de nós. Mas o presente talvez venha tentando tirar os seus olhos do Senhor. Olhe para trás, veja aquilo que Deus já fez. Mas ao mesmo tempo, tente lançar o seu olhar em relação ao futuro que Deus, Senhor, já planejou. Deus tem muita coisa ainda preparada para você. Aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quero orar com você. Você pode, se possível, se colocar de pé para nós orarmos? Feche os seus olhos. Peça ao Senhor, Senhor, me ajude a avançar, me ajude a confiar, me ajude a lançar a semente, Senhor, me ajude a de alguma forma não ser paralisado em função das circunstâncias. Tem tanta gente que parou de semear, parou de esperar por uma colheita, parou de confiar que Deus tem algo especial preparado. Tem tanta gente assim, sedento. Deus tem feito tanta coisa, mas mesmo assim está sedento, porque algo que esperava receber da parte de Deus, esse sonho, esse projeto ficou lá atrás. Deus, quem sabe, está falando contigo nessa noite. Olha para aquilo que eu já fiz. Talvez hoje você esteja seco, mas eu posso fazer águas vivas brotarem no seu coração. Olhe para o futuro. Continue a semear. Continue a confiar que a colheita será uma realidade sobre a sua vida. Continue a confiar. Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, nós te agradecemos. Oh Pai, eu sou grato ao Senhor. Grato pelas muitas provisões, ó Deus. Pelas muitas vezes, ocasiões em que o Senhor se revelou para mim, em que o Senhor me guardou, em que o Senhor me colocou de pé, quando muitas e muitas vezes força nenhuma havia em minhas pernas. Deus, eu te louvo. Porque se cheguei até aqui, se de fato chegamos até esse local, é porque o Senhor nos tem guardado, o Senhor tem sido a nossa provisão. Ó Deus, mas em nome de Jesus, que os desafios desse tempo, que as lutas e provas desta ocasião, que as muitas pelejas que se levantam diante dos meus olhos, diante dos olhos de cada um aqui, ó Pai, que essas lutas não venham de forma alguma nos paralisarem, mas, ó Deus, que possamos crer cada vez mais movidos pela ação do Teu Espírito, possamos andar convictos de que o Senhor tem agido e continuará a agir sobre nossas vidas. Que possamos semear, ó Deus, semear em ambientes em que por vezes não vemos, ó Pai, algo especial, onde terra seca é tudo aquilo que a gente é capaz de enxergar, mas que possamos continuar semeando porque basta uma gota do seu poder, basta uma gota da manifestação do Senhor, que rios de água viva poderão fluir sobre essa realidade. Portanto, ó Pai, em nome de Jesus, restaura a sorte de cada um de nós, restaura a alegria, restaura o contentamento, restaura, ó Pai, o entusiasmo, restaura, ó Deus, a chama, o ardor por mais do Senhor. Ó Deus, revigora as forças, renova o ânimo, fortaleça o cansado,
e que possamos colher aquilo que o Senhor reservou para nós, não por nossa força, mas por sua graça, por sua glória, por seu favor. Ó Deus, nós queremos sonhar com algo especial da parte do Senhor. Assim como o salmista diz: quando o Senhor restaurou a sorte, ficamos como quem sonha. Ó Deus, traz de volta sonhos, alegria e fervor a cada coração nessa noite. É aquilo que nós oramos e gratos somos a Ti, em nome de Jesus.